Bom, então o material para montar essa ferramenta já está todo separado aqui, tá, pessoal? A gente vai precisar de um par de garra jacaré, uma preta e uma vermelha, um transistor, esse é um BC337, tá lá, focou, BC337, um LED de 3 mm de qualquer cor, tá? No caso aqui eu vou usar amarelo. Um capacitor cerâmico de 10 nano, ele vem escrito 103. Tá lá, consegui focar, 103. Tenho aqui 3 resistores de 1/8 de watt, um resistor de 2K2, um resistor de 1K5 e um resistor de 100K, tá? Uma agulha de costura, uma caneta, aquela famosa, e aqui eu tenho 1 metro de fio paralelo, tá? 1 metro eu acho que é mais do que o suficiente, vai até sobrar. Então eu vou começar desmontando aqui a caneta, vou retirar a carga dela e vou retirar a tampinha aqui de cima, tá? E vou colocar meu suporte aqui para iniciar a montagem do circuito. Então aqui a caneta já sem a carga e sem a tampa, transistor fixado aqui no suporte. A gente vai precisar montar o circuito de uma forma que ele entre na caneta, tá? O transistor ele entra com uma certa folga, então a gente consegue soldar os componentes ali e depois acomodar tudo lá dentro, tá? Uma das coisas que eu acho que vai ser interessante é dobrar o pino do meio, que é a base, lá para cima. Aí eu vou fazer a soldagem do resistor. Resistor de 100K, ele vem soldado entre a base e o emissor. Então aqui a gente tem coletor, base e emissor. Vou soldar aqui o resistor de 100K. É sempre bom ir testando, né? Como a gente vai ter que colocar, ó, aqui já não entra, ó. Tá certo? Então eu vou ter que achar uma outra posição, provavelmente aqui na parte de cima, e dobrar o pino do resistor para fazer a soldagem ali. Então, como vai ser uma coisa de solda e testa e molda, eu vou fazer a montagem do circuito e assim que eu tiver com ele praticamente finalizado eu volto, para o vídeo não ficar muito extenso. Bom, então a montagem aqui parcialmente pronta. Tem um detalhe aqui no LED, tá? O LED tem um terminal que é maior e outro menorzinho. Esse menor, ele vai ligado aqui no coletor do transistor, tá? Se o LED for ligado invertido, ele não funciona. Então lembra, terminal menor vai ligado aqui no coletor do transistor, tá? Bom, então a montagem aqui praticamente finalizada. E eu vou usar a pontinha roxa do fio como positivo, tá? Então o positivo eu vou soldar aqui nesse resistor e o negativo vai aqui no emissor do transistor. Bom, então o circuito aqui já basicamente está montado, tá? Eu vou tirar ele aqui do suporte. Vou tirar o suporte daqui também para, liberar um certo espaço aqui pra gente. Agora o desafio é a gente pegar isso aqui e colocar dentro do tubo da caneta, tá? Até chegar lá no fundo. Aqui ele vai bem, eu já testei. O problema é quando chega aqui no fio, ó. O fio ele dá uma certa emperrada, então se vocês conseguirem um fio fino, apesar desse meu aqui ser bem fino, então quanto mais fino melhor, tá? Eu vou usar a própria carga da caneta para empurrar o circuito ali até o outro lado, tá? Até que o pino aqui do capacitor, o terminal do capacitor, ele saia aqui na ponta da caneta, tá? Vou dar uma outra pausa aqui, vou fazer isso porque é um pouquinho demorado. Bom, então tá aí, ó. A parte mais complicadinha já tá feita, que é passar o circuito ao longo de todo o tubo da caneta, tá? Agora aqui com a agulha de costura, eu vou soldar nesse terminal do capacitor que saiu aqui, ó, na ponta da caneta. Aí depois que eu soldar, eu vou puxar um pouco pelo fio mesmo, com cuidado, tá? Sem muito esforço, para deixar só um pedaço da agulha por fora. Para deixar firme, eu vou pegar um pouquinho de cola quente e vou passar aqui na ponta, tá? Colando a agulha aqui na ponta da caneta, para deixar tudo firme. Então vou fazer isso aí e já volto. A agulha ali já soldada no terminal do capacitor, agora de leve, com bastante cuidado eu venho puxando o fio, ó, trazendo tudo de volta. Eu acho que desse tamanho aqui é um tamanho ideal, né? Vou passar agora uma cola quente para que a agulha não fique vibrando assim. Se ela ficar solta vai acabar quebrando o terminal ali do capacitor, tá? Enquanto a cola ali termina de aquecer, eu vou fazer a soldagem aqui da garrinha jacaré, tá? Eu tenho aqui na mão uma broca ou qualquer coisa que você consiga usar para mordear a garra jacaré, tá? Ó a carga da caneta vindo para cá.
Então a gente faz o seguinte, ó, mordeu bem aqui, ó, puxa a capa, que isso facilita bastante, tá? Como eu falei pra vocês, ó, a ponta roxa do fio, eu soldei o positivo aqui dentro, tá? Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, a pontinha roxa vai ser o positivo. Passo a capa aqui da garra jacaré. Venho aqui e soldo, tá? Mesma coisa aqui com a ponta preta. Passo aqui a capinha preta no fio. E venho aqui e soldo aqui na garrinha jacaré, tá? Vou fazer isso aí e já volto já com as garras jacaré no lugar e a cola quente já fixando a agulha, tá? Então tá aí, ó. A tal ferramenta já pronta. Eu vou fazer o seguinte aqui. Para testar, você pode usar o próprio dedo, tá? Porque ela detecta qualquer tipo de sinal. Inclusive, quando você colocar o dedo aí, vai acabar gerando um ruído e vai fazer o LED acender. Então, ó, vou pegar aqui meu cabo e vou ligar ele em 12 volts, tá? A ponta preta dela aqui na ponta preta da fonte, a ponta vermelha aqui na vermelha da fonte. Uma leve pausa aí por causa do barulho da rua. Então tá aí, ó. LED lá dentro. Eu vou tocar o dedo ali na agulha. Então o LED acende, tá vendo? Então a partir disso aí eu vou ali pegar um módulo. Inclusive um módulo que eu acabei de fazer um vídeo dele, não finalizei ainda. Deixei ele até aberto aqui para ficar mais fácil pra gente visualizar a caneta funcionando. Bom, então voltando aqui já com tudo no lugar. Esse emaranhado de fio aqui é o seguinte. Essa garra preta aqui é da minha fonte de 12 volts. Essa garra vermelha aqui também é da minha fonte. E isso aqui também é da minha fonte, tá? É o negativo, positivo e o remoto para ligar o módulo. Aqui vem o positivo da caneta, tá? O fiozinho roxo aqui, ó. E aqui é o negativo da caneta. Então qual é o funcionamento da caneta? Ela vai detectar se a fonte ali ela tá gerando PWM. Não é a ferramenta mais precisa que vocês vão ter aí na mão, tá? Mas assim, pelo custo dela, vocês vão conseguir montar ela aí com R$5, R$5 de componente, juntando já com a caneta e com a agulha. Então é uma ferramentinha até bacana, tá? Para ajudar aí no dia a dia de vocês aí a agilizar. Quem não tiver um multímetro, né, que faz a leitura de frequência. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou levantar o transistor aqui, que algumas pessoas, elas geralmente elas costumam visualizar melhor com o transistor de frente, tá? Então eu vou ligar o módulo, vou colocar a pontinha aqui da caneta no gate. Olha lá, se vocês observarem ali, o LED está apagado, tá? Com o módulo em funcionamento, a gente tem que ter uma frequência aqui no gate. Aqui no drain, a gente também vai ter uma frequência, tá? Que é o transformador sendo oscilado. E aqui, como é GND, a gente não vai ter frequência nenhuma. Então, eu tô ligando minha fonte aqui, ó. No momento, o módulo tá desligado, tá? Vou ligar. Olha lá, o módulo ligou. Aí eu venho aqui no gate e faço a medição. Tá lá, ó. LED aceso no gate, tá? Vou ali no drain e vou fazer a medição. Olha lá, o LED também acendeu. E aqui no source, como eu falei, GND a gente não vai ter sinal. Então, gate tem PWM e drain a gente tem PWM. Agora, se a gente não tivesse um PWM aqui, se a gente tivesse uma tensão fixa de 12 volts, a caneta ia detectar? Então vamos fazer o seguinte, vamos desligar o remoto. Olha lá, o módulo está desligado. Eu vou pegar o meu multímetro em escala aqui de tensão DC. Deixa eu só puxar a caneta para cá e colocar o multímetro aqui. Vai ter um pouquinho de reflexo ali, mas eu espero que dê para ver lá legal ali. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A ponta preta aqui no GND e a ponta vermelha aqui no positivo. Eu tenho ali 14.4 volts, tá? A ponta preta continua aqui no GND e a ponta vermelha vai lá no drain do transistor. Eu vou ter os mesmos 14.4 volts, tá? No outro transistor aqui também, ó. Outro transistor da fonte, 14.4. A gente tem 14.4 volts ali porque a tensão entra aqui, passa aqui pelo fusível, passa pelo transformador e vai direto para o transistor. Mas e aí, será que com o módulo desligado e o transistor não estando oscilando o transformador, a nossa canetinha vai detectar? Vou fazer o teste aqui, ó. Vou deixar o LED bem visível. E olha lá, não acende o LED, tá vendo? Vou agora pegar o remoto e vou só plugar. Tá lá, nossa caneta acendeu.
Então, como eu disse antes, pelo custo, eu acho que é uma ferramenta interessante, tá? Mesma coisa ali, ó. A gente tem uma tensão no gate ali. Tensão no gate não. A gente tá com a caneta ali no gate. Vou ligar. Tá lá. Surgiu ali o LED aceso na canetinha, tá? E por que isso acontece? Porque o capacitor que tá bem aqui na entrada, ele bloqueia a tensão DC. Então, se a gente tiver uma tensão DC igual a gente tem aqui agora, o capacitor bloqueia e não deixa o transistor saturar e acender o LED. Isso é interessante nos casos onde a gente tem um circuito de PWM, por exemplo, numa fonte de módulo, e o CI aqui do PWM, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E o CI do PWM, ele está emitindo uma tensão DC ao invés de emitir um sinal de PWM ali para o transistor oscilar, tá? Aí tem gente que faz a medição aqui da tensão e ali a gente tem por volta ali de 6 volts, tá? Medindo ali a tensão enquanto o circuito está funcionando de forma ok. Mas e se por algum motivo esse circuito aqui estiver mandando uma tensão DC que seja abaixo de 12 volts, que seja ali na casa dos 5 volts, 6 volts, 7 volts, a gente vai medir ali uma tensão DC se o multímetro não tiver aqui a escala de frequência e a gente vai imaginar que está tudo ok. Bota o transistor novo no lugar, na hora que a gente ligar, provavelmente o transistor queima. Ou vem um curto, a fonte ali avisa que tem um curto e a gente não sabe de onde vem, né? Então, é isso aí. O vídeo era só sobre isso aqui, sobre essa ferramenta aqui que eu acabei tendo a ideia de fazer esses dias. Acho que é bem interessante aí, de baixo custo. Como eu falei, não é a melhor ferramenta para isso. Vocês não vão conseguir medir frequência. Porém, eu acho que assim, para quem está iniciando no reparo ou quem não tem dinheiro para comprar uma ferramenta um pouquinho mais cara no momento, eu acho que isso aqui é um bom quebra-galho, tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela visualização de vocês. Se possível, aí, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo para ajudar e valeu, até a próxima.